Olá, bom dia, pessoal. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um dia aqui nessa realidade para a gente continuar a nossa jornada, né? Enquanto a gente não parte daqui, a nossa consciência não vai embora. Enquanto a gente tem esse veículozinho aqui, que é o nosso corpo, né? A nossa consciência está usando esse veículo. Enquanto a gente estiver aqui usando, o veículo é a oportunidade que Deus está dando da gente fazer o bem, né? Fazer o melhor aqui nessa realidade, né? Então, vamos aproveitar para expandir essa nossa consciência, né? Fazer as coisas boas ao próximo, sabe? Até a hora de voltar, né? A gente partir daqui, né? Não fique esperado, a gente só vai para outra dimensão, pessoal. É como é que se diz? É que vai ser considerada a nossa morte, né? Porque se a nossa consciência sai, vai para outra dimensão, o corpo não tem mais vida, né? Então ele vai ficar imóvel. Então vai ser o quê? A morte do nosso corpo, né? Então, é o momento de a gente estar em outra dimensão, em outra aprendizagem, aprendendo, evoluindo outra coisa. Entende, pessoal? É isso. Esse é o que está acontecendo nesse universo espiritualmente, está acontecendo. Ou você querendo ou não, vai acontecer, pessoal. Sabe? E a gente tem que estar preparado para isso. Preparar agora a nossa consciência, a nossa intimidade com Deus, a conexão. Porque as pessoas tá pensando que ela só depois que vai ter a intimidade com Deus, quando ela for para o mundo espiritual. Não, pessoal. A intimidade é agora. Você tem que ter a conexão agora com Deus. Entende? Porque Deus está aí na sua consciência. Você é uma parte dessa centelha de Deus que está experienciando essa realidade. Então Deus está aí. Entende? Então você tem que se conectar agora. Tem muitas pessoas que dizem que pensa que é só depois que ela vai ter a conexão. Agora, a nossa conexão aqui não é, vai ser uma conexão, não é aquela plenitude totalmente quando a gente vai estar lá. Mas a gente já vai sentindo essa presença de Deus aqui, pessoal. Porque se a gente deixar o corpo, né? Você sabe, né, pessoal? Você não é esse corpo. Esse corpo só é um veículo da sua verdadeira essência, que é a consciência que está dirigindo aqui. Você só está nessa realidade agora aqui porque você tem um corpo. Se você não tiver, você vai ficar sendo um fantasma. Né? Igual todo mundo toma susto aí com fantasma. E tem muitas pessoas que não trabalharam a espiritualidade, a conexão com Deus dela, ela não consegue voltar para mundos elevados espirituais, para seguir a jornada de evolução da consciência dela. Ela não consegue. Por quê? Porque não atingiu a frequência desses mundos elevados. Ela está numa frequência baixa, então ela vai para um umbral, ou então ela fica por aqui, né? Por esse mundo físico, mas ela não interage com o mundo físico. Então, ela fica igual um fantasma aí rodando. Por que acontece isso, pessoal, com essas pessoas? Porque elas estão apegadas às coisas materiais. E para você voltar para Deus, para a região superiores, né? Você tem que desapegar das coisas. Esse é o problema de muitas pessoas, pessoal. E a Matrix sabe disso, então. Ele começa a entupir você, a sua consciência de que você vai ser feliz se você ter algo. Então você fica atrás das coisas materiais.
entende? E perde o tempo de trabalhar sua conexão com esse Deus. Então vai até findar, até você perder o corpo. Aí quando você perde o corpo, era para você subir para níveis superiores, né? Para continuar a jornada da sua consciência, você não sobe. Por quê? Não atingiu a frequência dimensionais para que você continue lá a sua jornada espiritual. Então, se você não atingir, o que é que vai acontecer? Você vai para o umbral, né? Ou fica por aqui, aí depois vai para o umbral, aí depois você vai ter outra chance, né? Para poder você atingir o nível da sua consciência e ascender a nível alto. Então, isso é o quê? Que os espiritualistas falam, a reencarnação da consciência. Porque você não é esse corpo, pessoal. É a consciência. O que reencarna é a consciência. Agora, só que você vai reencarnar, talvez em outra família, você vai vir como um bebê, vai vir inconsciente, não vai lembrar de nada. E aí você vai iniciar uma nova jornada para ver se você atinge a frequência dimensional, a frequência elevada, para voltar para essas regiões elevadas para continuar a sua jornada de aprendizado da consciência. Porque a gente veio aqui, enviado por Deus, para fazer a nossa missão, cumprir, né? E voltar. Mas só que a gente caiu aqui, esqueceu o esquecimento tudo, a gente se atrapalhou todo e aí não consegue voltar. Por isso que às vezes muitas pessoas estão reencarnando aqui e nem sabem, pessoal, a consciência dela. Porque ela tem que atingir esse nível. Porque ninguém volta para Deus com bagaceira, pessoal. É por isso que existe um trabalho consciencial, né? Um trabalho da nossa consciência para que a gente tome consciência e volte para Deus. Todo mundo vai ter que fazer esse trabalho. Quem não fazer vai se perder pelo caminho. Entende, pessoal? A gente precisa tomar consciência disso, que é a nossa tarefa de elevação da nossa consciência. É para isso que a gente está aqui e está aqui para vibrar o amor de Deus, fazer o bem ao próximo. Foi para isso que Deus nos enviou aqui. Mas é para a gente ficar aqui preso? Não, a gente tem que ir embora. Se a gente ficar preso, a gente entra numa roda que os espiritualistas falam que é a roda de Sansara. Entende? Se você não sobe para nível superior, você fica nessa roda, rodando. Então, roda é porque você fica circulando. Vai lá, vem cá. Vai lá. Quem é que fica nessa? A sua consciência. É? Entende? E a Matrix sabe disso. Então, o que é que ela não quer? Por que você desperte? Para você não tomar consciência disso. Para que você fique preso na roda. Sabe? Não vai embora. Fica aqui sendo dominado por essa matrix tanto religiosa como aqui desse mundo. Entende? E pior que já tem pessoas há muito tempo nessa roda e sofrendo, tal, e não entendendo, porque não desperta. Por isso que meu vídeo aqui é para despertar sua consciência, para você perceber que tem esse trabalho espiritual de elevação da sua consciência, para você continuar a sua jornada. Entende? E tem muita gente se atrapalhando com as coisas aqui. Vai ficar aí na rodinha aí por alguns séculos, por alguns séculos aí, por alguns anos, até, né, se findar essas coisas. Mas por enquanto é assim que está funcionando, pessoal. Então, vamos aproveitar enquanto a gente está aqui
né? Na, tá dando essa oportunidade de estar aqui no corpo, a nossa consciência, para a gente elevar a nossa consciência. Entende, pessoal? É o meu tema que eu vou falar hoje. Qual é o meu tema de hoje, pessoal? Deixa eu dar uma luz aqui para clarear, para eu enxergar. Enxergar o meu tema, né, pessoal? Então, é o meu tema de hoje. O que é mônada espiritual? Você já ouviu falar esse tema aí? É usado aí no meio espiritualista. O que é mônada espiritual? Por que temos que buscar a conexão com a nossa essência? Por que a gente tem que buscar essa conexão? Mas primeiro vamos saber o que é essa mônada espiritual, pessoal. Né? Por quê? O que é isso, pessoal? Você já viu esse termo? Será que tem na Bíblia? Entende? Tem na Bíblia, mas não é com esse nome, é de outra forma. Entende? É de outra forma, mas tem também. Então, é um tema aí que como é que se diz? Falado para a maioria dos espiritualistas, né? Que é aonde é a fonte da onde saiu todas as almas. Todas as almas saiu a fonte. Então, todos nós viemos dessa fonte, né? Porque a gente, pessoal, é uma bola de luz. Se você não sabe, né, pessoal? Você não é esse como é uma bola de luz. Então, a gente, todas as almas, todos os espíritos, consciência, veio dessa mônada que é uma fonte criadora, né? Que criou outras fontes criadoras, que somos a gente, o qual a gente tem que se conectar a nossa essência para poder elevar para a gente voltar para essa mônada, voltar para essa fonte, que é o quê? Que é conhecida como Deus, a gente vai voltar para Deus. É por isso que principalmente os cristãos evangélicos, eles não entendem. Como de lá, quando o homem deixa o corpo, o espírito volta para Deus e o corpo volta para a terra. Não é assim? Está lá escrito em Eclesiastes. Mas esse voltar para Deus não é assim logo, saiu daqui, a gente voltou para Deus. Não, pessoal. A gente vai passando por estágio de evolução até chegar àquele nível da onde a nossa mônada está. Porque quando a gente veio descendo aqui, veio para essa região mais baixa, a gente foi, como é que se diz? Essa alma foi se fractando, ela foi até chegar aqui nessa dimensão que a gente conhece como Terra, né? Uma dimensão mais densa, né? E existe, antes de a gente foi descendo, existe outras camadas de dimensões aonde existe outras consciências nossas que estão experienciando também outras realidades. Entende, pessoal? A gente precisa entender isso. Então, esse voltar para Deus, a gente vai voltar. Mas a gente precisa ir trabalhando cada processo da escada, cada situação que a gente for caminhando. Por isso que quando a gente chega aqui, não tem quem é Deus, fica perguntando quem é Deus, aonde está Deus, né? Porque foi tirado totalmente todo o nosso conhecimento. A nossa consciência sabe das coisas, mas nessa dimensão a gente fica nessa dúvida mesmo. Mas quando a gente vai aumentando, essas dúvidas vai cessando na nossa consciência. Entende? É isso. Por isso que a gente tem que expandir a consciência. Mesmo a gente aqui já vai dando uma claridade, porque quando a gente já vai para dimensões super, aí vai clareando mais, aí vai clareando até a gente saber, quando depois você vai saber que você era uma parte desse Deus que estava aqui.
Entende, pessoal? Nossa, isso é muito duro a gente saber agora, mas para a gente só ter a compreensão, pessoal. Você vai continuar na jornada, você vai ficar sabendo dessas coisas. Mas o que é que ele fala aqui? O que é mônada espiritual, pessoal? Ele fala: mônada espiritual é um termo criado para descrever uma janela para compreender a nossa existência no contexto das tradições esotérica profunda. Então, da conexão profunda que a gente tem. Ela é uma centelha divina. Então, a centelha divina que está em nós é essa parte dessa mônada. Entende? É um ponto de conexão entre o humano e o divino, que desempenha um papel vital em diversas correntes espirituais. Então, diversas correntes espirituais falam sobre essa conexão com essa centelha divina, né? Os cristãos falam que é o Espírito Santo. Aqui o termo espiritualista é centelha divina. Outros falam que é o eu superior. Outros falam que é o Deus interior. Outros falam que é o que mais? Tem outro termo aí, como é que se diz? A mente superior. Outros falam o que mais? Tem vários termos aí que são usados, mas é a mesma situação, que é a conexão, é o ponto de conexão. E quando a gente se conecta com a nossa centelha divina, a gente entra em conexão com o divino, com essa parte que é a alma divina que veio lá dessa mônada, entende? Então, todas as tradições correntes espirituais falam disso, entende, pessoal? Aí ele fala, a mônada é uma ideia que representa uma centelha divina. Então, a mônada representa aqui para a gente essa centelha divina que está em nós. Por isso que a conexão é para dentro, não é para fora, pessoal. Entende? Foi por isso que ele falou, o reino de Deus está dentro de você. Para você se conectar, voltar para o reino de Deus, né? Entende? Então, ele diz, representa uma centelha que nos conecta ao ser humano, ao divino, né? É uma ideia que convida as pessoas a explorar a sua existência. Então, é a nossa existência divina que veio lá dessa mão. E se reconectar com essa essência divina que está presente em cada um. Então, cada pessoa tem uma centelha divina. Por que ela não percebe essa presença de Deus, essa centelha divina nela? Porque a consciência dela está dormindo. Quando chegou aqui, está dormindo. Então, o trabalho aqui meu é para despertar, para que você perceba essa centelha divina que está dentro de você. Essa conexão, e você se conecte. Entende qual é o meu trabalho? Então, não tem nada a ver, por isso que eu não olho se você tem dinheiro, se você não tem, se você é negro, se você é pobre. Eu não estou olhando você como aqui, como o seu veículo, como o seu corpo humano. Eu não estou olhando isso. Mas as religiões que foram criadas aqui, eles estão olhando isso? Estão, pessoal. Porque estão no ego, é ser humano, né? Quando o ser humano está conectado ao ego, ele vai olhar o outro ser humano pelo que ele tem, pela aparência dele. Ele vai olhar isso. Mas o verdadeiro espiritualista, aquele verdadeiro que tem a conexão com o verdadeiro Deus, né? Com essa centelha divina, ele não vai olhar a pessoa pela forma física, pelo que ele tem, ele não vai olhar. Ele vai olhar que ali é uma consciência que precisa se reconectar com a sua centelha divina para voltar para a mônada, para voltar para a fonte. É isso, pessoal. Mas a gente aqui nessa realidade, muitas pessoas que estão apegadas ao ego,
ela tem essa visão humana, pessoal, de olhar para o que você tem, se você é bonito, se você é feio, entende? Se você tem dinheiro, se você é pobre, se você é rico, né? Se você o que mais? Se você tem uma perna, se você não tem uma perna, se você entende? A gente não tem que olhar isso. A gente tem que olhar, ter uma visão de que é uma consciência que está ali e que precisa se conectar com a centelha, a fonte, a mônada dele, para ele voltar para a fonte principal, a mônada principal que criou todas essas mônadas. Entende, pessoal? É isso. É o que a Bíblia fala que é voltar para Deus. Entende, pessoal? É isso. É só a gente entender, estudar as coisas. Você entende? Então, olha o que os espiritualistas, a maioria dos esotéricos, fala. Ele colocou o nome mônada, mas que representa a fonte criadora de que veio todas as almas. É isso, pessoal. De quem veio todas as almas? Quem criou todas as almas? A gente que lê a Bíblia também. Não é Deus? Então, ele está falando desse Deus. Entende? Aí ele fala, a mônada é abordada de forma diferente em várias tradições esotéricas. Então, em várias tradições espiritualistas e esotéricas, essa mônada é abordada diferente. Né? Por exemplo, mesmo, os cristãos abordam Deus de outra forma, essa mônada de onde vem as almas, de uma forma diferente, não como ele está falando aqui. Entende? Aí ele fala, a jornada espiritual é a busca por uma realização, a conexão com a mônada e se reunificar com a fonte suprema da existência. Então, esse é o objetivo, pessoal. A gente veio nessa jornada para aqui, mas a gente tem que buscar a conexão. Então, qual é a minha pergunta que eu coloquei? Por que temos que buscar a conexão com a essência, né? A essência divina? Porque para a realização com a mônada se reunificar. Então, a gente vai se reunificar com essa fonte suprema da existência. A gente precisa fazer isso. Então, a conexão começa aqui, para você já subir para um nível, para depois ir subindo para outro nível. É assim, pessoal. Aí a gente vai voltar para essa fonte suprema, né? A gente conhece como a fonte suprema como Deus. O Deus Supremo, o Deus Todo-Poderoso, o Incognoscível, qualquer nome que você dê aí, é essa fonte que a gente vai voltar. Todo ser humano está buscando essa conexão. Então, as pessoas buscam aí os grupos religiosos para se conectar com esse Deus, pessoal. De forma diferente, mas todo mundo quer essa conexão. Por quê? É uma força que está dentro da gente que está fazendo isso para que a gente se conecte com a nossa fonte para a gente voltar para Deus. Por que todas as pessoas pensam, eu tenho que buscar Deus? Por que ela sente isso? É o que Deus colocou no ser humano, esse desejo. Ela veio para essa jornada, mas ela tem que voltar. Por isso que quando a pessoa fica reencarnando aqui, ela não desperta, ela sente um desejo, meu Deus, eu quero voltar, eu sinto falta de um lugar, não sei qual é. Ela sente vontade de voltar para a fonte. Essa fonte suprema da existência. Entende? É por isso que tem muitas pessoas com esse sintoma aqui. Tá assim, olha, fica olhando para o céu, eu quero voltar. Por quê? Ela já está aqui há muito tempo reencarnando, né? Inconscientemente. Ela tem que despertar, tem que fazer esse trabalho de elevação da para ela voltar para essa fonte, pessoal, que é Deus, né? Essa fonte é Deus.
Todos nós viemos de lá e todos nós temos que voltar para lá. Esse é o trabalho da espiritualidade, sabe? É a jornada, então, é chamado o quê? A jornada espiritual, que é o quê? A jornada da nossa consciência, que a gente veio para aqui. Para essa dimensão que essa fonte criou essas dimensões para ter a experiência, para experienciar cada dimensão da sua criação. Entende? Aí, isso não é fácil, né, pessoal? A gente aqui, nessa dualidade, entender essas coisas, né? Mas temos que ter essa consciência. Aí ele fala, a palavra mônada tem a raiz no grego monas, que se traduz como uma unidade, o princípio indivisível. Então, pessoal, você entende agora? Você entende que eu venho falando de unidade? E qual foi a oração de Cristo quando antes de ele subir para o Pai, né? Ele queria que todo mundo fosse um, como o Pai é um também. Não foi essa a oração que ele fez com o discípulo? E disse, quero que ele chegue nessa mesma unidade, nessa mesma fé. Então, é essa unificação que vai acontecer quando a gente vai voltando para Deus, para essa fonte, essa mônada da onde a gente veio. Entende? Então, ele pegou a raiz da palavra aqui, que é o quê? Que é em grego, né? Que chama monas, que é traduzido, significa o quê? Unidade ou princípio indivisível. Então, é a unidade, um princípio indivisível da onde a nossa alma veio. É isso. É isso que significa mônada. Então, mônada significa é Deus. É esse Deus que a gente conhece. Então, é a fonte lá da onde veio a nossa alma. E quem criou a nossa alma? Os evangélicos sabem. Quem criou a nossa alma foi Deus, não foi? Não é isso? Então, a gente vai ter que voltar para lá, pessoal. Né? Aí ele fala, ela representa a parte mais elevada e intocada da nossa existência. É uma centelha eterna que transcende a dualidade e multiplicidade do mundo material. E é a conexão direta com o divino. Então, pessoal, quando a gente se volta para essa alma divina, nossa centelha, o que é que ela vai fazer? Ela é um ser elevado e intocado. Então, é um ser elevado e intocado. Então, ela, a nossa consciência, essa nossa centelha divina, ela está na temporalidade, porque ela não pode ser tocada por esse tempo, né? É uma centelha divina eterna, então ela é eterna. É por isso que a gente é eterno, pessoal. A gente não morre, entende? Tire isso da cabeça, isso aqui, o que é considerado morte aqui, só é um desprendimento dessa sua consciência para outro nível de, como é que se diz? De realidade, entende? Só é um desprendimento. Você se desprendeu, saiu daqui, foi para outro. É só isso, então. Essa centelha eterna que transcende a dualidade, ela é eterna e ela transcende essa dualidade. Foi o vídeo que eu falei ontem sobre a dualidade. Por quê? Aqui nessa realidade existe essa dualidade. A gente está entre o bem e o mal, a gente está lutando contra a gente mesmo que tem forças negativa, positiva, entende? E existe aqui. Então, sua consciência, né, a sua centelha está experienciando essa dualidade quando ela está aqui. Mas ela é eterna, entende? Por isso que a gente não se acostuma com essas coisas de dualidade, porque ela só busca a unidade. Por isso que quando a sua consciência vai tomando, se aproximando
da centelha, ela vai tomando a unidade, né, das coisas. Aí ele fala, transcende a dualidade e multiplicidade do mundo material. Então, ela vai transcender isso aqui. É o que a gente vai lá transcender o nosso ego. Eu tenho um vídeo gravado eu falando sobre isso, transcender do ego, né? E ontem eu falei sobre a dualidade espiritual e a conexão direta com o divino. Então, quando a gente se conecta com essa centelha, a gente tem a conexão direta com o divino. Então, se você tem a conexão direta com o divino, você vai procurar, Deus está ali, Cristo está ali, você vai procurar. Você não vai, pessoal. Você já tem a conexão. Entende? É isso que as pessoas não entendem, pessoal. E estão aí quebrando, porque aqui nessa dualidade, a Matrix colocou essas religiosidades já para atrapalhar você entender esse processo, porque ele não quer que você acorde. Você fica aí morrendo aí na inconsciência e depois volta de novo. Em outro tempo você volta, a sua consciência volta de novo, porque não atingiu a frequência, o nível de consciência que você pode acessar dimensões superiores. Aí volta de novo, aí volta. Então, você está sendo reprovado na escola da vida. Você tem que ser aprovado. Então, por isso que o apóstolo Paulo disse, a gente tem que se apresentar como obreiro aprovado. A gente tem que ser aprovado nessa escola. Porque se aí você está cometendo, foi reprovado, vá lá, depois volte de novo para a escola para aprender. Talvez você passe de ano. Entende, pessoal? É assim. Não tem para onde fugir. Não tem para onde correr. Então, é por isso que a gente está trabalhando aqui a nossa expansão, para a gente melhorar, para a gente fazer o bem, fazer as coisas boas, para que quando a gente sair daqui, dessa escola, né? Que é o processo que o espírito vai se deslocar do corpo, vai sair, né? Definitivamente, né? Porque a gente já sai toda noite, né? Quando a gente sai definitivamente, que parte o cordão de prata, que você vai por. Aí você vai para a região mais elevada, aonde vai ser trabalhada a sua consciência lá. Você vai continuar o processo, né? Para que você vá até chegar a essa mônada, até a fonte. Aí ele fala, a mônada é a nossa divina presença, eu sou. Também, tem um termo também, o eu sou, né? O eu sou, tem esse termo também que é a espiritualidade. Então, ele fala que a mônada é a nossa divina presença, eu sou. Também podemos ser chamada de espírito. Então, do Espírito Santo, né? O espírito de sabedoria, espírito, então, é essa mônada de centelha divina. Então, ela é chamada também de centelha divina, né? Ou átomo divino, ou a mônada é a nossa origem primordial. Então, é a nossa essência verdadeira, essa mônada. Nossa origem primordial, e somos nós, habita um nível de consciência superior. Então, também tem outro termo, consciência superior, né? Para essa mônada. Então, nessa mônada verdadeira, nessa essência, habita a consciência superior. Eu já até falei um vídeo aqui sobre a consciência superior, é o qual a gente tem que se conectar com essa alma, onde a gente vai ter essa consciência superior, o qual Cristo estava conectado, pessoal. Ele tinha uma consciência superior. Entende? Aí, o que é que ele fala mais? A mônada é a primeira forma de manifestação do Criador. Deus
Deus no universo físico. Então, a mônada é a primeira manifestação de Deus no universo físico. É uma extensão direta da fonte criadora. Então, a mônada é uma extensão direta da fonte criadora, Deus, né? Que a gente conhece como Deus. Então, ele se criou a alma, a nossa alma é divina também, que foi extensão o qual esse essa manifestação de Deus foi através dessa criação dessa mônada. Que essa mônada cria as almas, criou a alma para que chegasse nesse nível que a gente está aqui. Agora a gente tem que se reconectar com essa centelha de vida para a gente voltar para essa mônada. Meu Deus, que coisa, hein, pessoal? Mas é isso que está acontecendo. Esse é o processo. É por isso que a gente tem que trabalhar. Se a gente não trabalhar, fazer o bem, trabalhar a nossa espiritualidade, atingir a frequência, que é uma frequência elevada, a gente vai desencarnar, né? Vai perder o corpo, vai para o mundo espiritual, depois vai voltar de novo. Por isso que a reencarnação é a chance de você atingir esse nível, pessoal. Mas cada situação que passa, né? Aqui o mundo fica difícil de você relembrar quem você é. Que você é essa consciência, né? Que é divina, que tem que voltar para a mônada. Entende, pessoal? E não pode voltar para lá com coisas que é bagaceira, pessoal. É aquela experiência que a gente vê fazer aqui, a nossa jornada. Por isso que a gente tem que trabalhar o nível consciencial e a frequência para alcançar, pular um salto quântico no nível espiritual, pessoal. É por isso, não tem outra saída. Me veja outra saída aí. Você entende? Não existe. Não existe isso. Aí ele fala, na filosofia, a mônada é uma força irredutível que dá aos corpos as suas características de impenetrabilidade e inércia. Ela é a fonte de todas as ações. Então, é a fonte de todas as ações e elemento primeiro de todas as coisas compostas. Então, ela é a coisa lá primeira que veio de lá. Então, ela vai se fractando, essas almas vai se fractando em cada dimensão, né? Por isso que a nossa consciência a gente tem outras consciências que estão em outras realidades paralelas que foi fractando até chegar a esse primeiro nível, que é o nível aqui da inconsciência. O que é que a gente tem que fazer? Tomar consciência agora e ir voltando, porque essas outras consciências que são o nosso fractal estão aí experienciando outras realidades desse universo, pessoal, ao mesmo tempo. Nossa, pessoal, isso é uma coisa, né, pessoal? Mas a gente vai saber disso quando subir degraus. Aqui é só para a gente tomar consciência disso, que a gente tem que trabalhar a espiritualidade para atingir a frequência, né? Que é através do amor, da vibração do amor, da alegria, da paz, sabe? A gente tem que fazer isso aqui. É o que a gente entende. Mas quando você galgar o túnel, você vai entender essas coisas, né? É só para você ter uma ilusão de como está funcionando as coisas no universo. Entende? É só para ter uma compreensão. Aí ele fala, a mônada é assim uma ideia que nos convida a explorar a profundeza da nossa existência e a nos conectar com a essência divina. Então, é por isso que é a minha pergunta, por que temos que buscar conexão com a nossa essência? Porque a gente tem que transcender, pessoal. A gente tem que alcançar nível transcendendo
até chegar essa fonte criadora. É por isso que a gente tem que buscar essa conexão aqui. O primeiro passo é aqui. Se a gente não dá o primeiro passo da conexão, que é o quê? A gente conhece que é a conexão com Deus, né? Com Deus interior, com Cristo interior, com a centelha divina, com o Espírito Santo. A gente conhece por inúmeros nomes. Mas é essa conexão. A pessoa tem que dar esse passo para ela ir voltando para a fonte. Entende, pessoal? Aí ele fala, a profundeza de nossa existência e nos conectar com a existência divina que reside em cada um de nós. Então, ela está residindo em cada um de nós. Então, aonde é que a gente vai buscar essa conexão? Na igreja? Qual é a igreja que... Você entende, pessoal? É essa conexão que eu estou falando da espiritualidade e muitas pessoas não entendem. Está pensando que é uma religião que eu estou criando. Ah, ele está falando da Bíblia, ele é da religião tal. Tem gente aqui que pensa, pessoal, porque ela não entende isso. Ela não entende o que é a conexão com a espiritualidade. Ela não entende. Ela está dormindo no conceito que muitas religiões já passou aí. Né? E tem na Bíblia essa conexão, que é a conexão com Deus. Mas aonde é que você encontra Deus? Aonde foi que Cristo falou que está o reino de Deus? Dentro de vós. Mas por que as pessoas estão buscando fora? Porque foi ensinada, elas estão dormindo, foi ensinada pela matrix religiosa para fazer isso. Quanto mais ela vai buscando lá, ela não vai achar. Não vai achar. Vai ficar perdida, vai ficar frustrada, vai, sabe, não vai entrar na frequência, vai ficar fora da frequência. E aí, o que? Morre, vai voltar outra vez aqui a consciência dela para ver se atinge. Então, é Deus lhe dando a oportunidade de você atingir a frequência e continuar a sua jornada. Entende? É isso que acontece, é isso que está acontecendo, não é isso que acontece não, é isso que está acontecendo agora, porque tem muitas pessoas agora aí no hospital agora aí, né? Partindo aí para a dimensão espiritual e está indo. Tem umas que estão evoluídas, vai para a região evoluída. Tem outras que estão ficando por aqui, estão ficando nas regiões do umbrais, as regiões mais baixas. É isso que está acontecendo, pessoal. Não tem para onde fugir. A gente tem que trabalhar a espiritualidade, a conexão com a nossa essência divina, que reside em cada um de nós. Então, ela reside aí. Ela está onde? Na sua consciência. Então, Deus está aí na sua consciência. Entende, pessoal? Se conecte com ele. Como é que faz isso? É o que a gente está aqui estudando, está se conectando à sinceridade, à humildade. Então, todas essas coisas, né, faz com que você se conecte com a espiritualidade. Eu estava aqui, a irmã me deu um feedback aqui, né? Que ela disse que estava, mesmo no grupo, ela estava numa situação difícil a vida dela, né? Ela estava pensando até bobagem. Aí ela foi pro quarto dela, né, pessoal? E lá no quarto, ela, sinceramente, assim, ela disse que chorou, sabe? Orou a Deus com o coração. Olha, pessoal, quando você busca a Deus, não tem como, pessoal. Ela nem conhecia que eu estava gravando o vídeo aqui. Ela não sabia dos meus vídeos, né? Ela disse que estava na situação difícil, né? Não estava entendendo, estava no ego, estava com a vibração baixa, né? Ela estava me relatando isso, né? E aí ela disse que ela entrou no quarto e começou a orar, a chorar, pessoal. Aquela oração. Por isso que eu estou falando. Oração não é essa que fica fazendo aí na igreja. Não, pessoal. Essa é a oração. Por isso que Cristo ensina, entra no seu quarto, fecha a porta e lá você fala com seu pai.
com sinceridade. Então, ela entrou numa sinceridade, ela disse, Deus, eu quero que você entre na minha vida, eu quero que você comande a minha vida, eu quero que essa conexão, Deus. Mas eu estou buscando aí em grupo religioso, mas não estou conseguindo, Deus. Aonde você está? Onde é que eu posso me conectar com você? Aonde eu estou, Deus? Nossa, pessoal. Para que ela foi fazer essa oração? Para que ela foi fazer essa oração, pessoal? E com o coração sincero, chorando, sabe? Que ela queria isso. Então, foi aonde Deus movimentou as coisas e meu vídeo apareceu para ela, aonde ela ouviu essa explicação sobre a conexão com a espiritualidade. E agora, pessoal, ela está conectada, ela está em uma alegria só. Ela disse, meu Deus, como é que eu não vi isso? Deus estava ali com ela, mas ela estava desconectada, a consciência dela não estava desperta, ela não estava percebendo. Então, quando ela ouviu meu vídeo, começou a despertar a consciência dela para essa espiritualidade, para essa conexão com a centelha divina dela, né? Com a essência divina dela, o qual ela agora está sentindo Deus, está vendo a presença de Deus, ela está sentindo. Ela disse, eu nunca senti isso, irmão, nunca senti isso na minha vida. Ela estava falando, eu digo, é isso mesmo, é a nossa conexão, a gente precisa dela. E você vai precisar dela para a evolução da sua consciência. Entende, pessoal? Então, aconteceu isso. Então, quando você faz essa oração sincera, como Cristo falou, entre no seu quarto, feche a porta. Nessas orações aí que essas igrejas ficam fazendo, essa oração, não, aquela oração que sai do coração mesmo, da alma mesmo, sabe? Então, essa centelha divina que está dentro de você, ela não resiste, pessoal. E você vê que vai tomando você assim uma força, que lhe dá uma força, você começa a chorar, sentir aquela presença. Por quê? Porque a centelha, o Deus ali está ali, se movendo, ele não está aguentando você falando aqui. Ele não está aguentando. Então ele vai mover. Então, ela conseguiu ver meu vídeo e até hoje, pessoal, ela assiste meu vídeo por causa dessa oração, pessoal. Então, é por isso que eu falo para vocês, seja sincero com vocês mesmo, pessoal. Quando essa sinceridade, eu tenho até um vídeo falando sobre a sinceridade, você se conecta, abre o quê? O chakra coronário, essa sinceridade abre o chakra coronário para você se conectar com a espiritualidade evoluída. Aí, nossa, pessoal, você conectado já era. Você despertou a consciência, já foi. Agora é só caminhar para cima. Entende, pessoal? É isso que eu falo. Por isso que eu falo, seja sincero, pessoal, com você. Por isso que eu falei aqui. Irmã, todas as pessoas que elas forem sinceras, orar a Deus com o coração quebrantado, ela orar. Por isso que se meu povo, que se chama pelo nome, se humilhar, orar, buscar minha face, eu ouvirei do céu. Deus não está falando brincadeira, ele vai ouvir mesmo. Então ele vai mostrar aquela pessoa que está conectado para lhe ensinar essa espiritualidade, essa conexão. Aí, dentre um monte de pregadores, um monte de espiritualistas, qual foi a pessoa que Deus mostrou o vídeo para essa irmã? Foi o meu vídeo. Simples aqui. Entende? É isso que acontece, pessoal. Por isso que eu peço que você seja sincero com você mesmo, porque vai entrar em conexão com essa sua essência divina que está dentro de você, né? E você vai ter uma fonte de inspiração para todo que busca e compreensão mais profunda da natureza humana e do universo. Você vai ter compreensão. Como é que está funcionando as coisas, como é o jogo aqui,
como é que está funcionando o jogo aqui nessa realidade, você vai ter essa compreensão. Entende? Aí ele fala, num determinado momento da criação, ainda no universo multidimensional, criado, está localizado a mônada. Então, está localizada essa mônada, essa fonte criadora, no universo, né, multidimensional. Ele fala, nesse exato ponto de criação, Deus começa a colocar no universo criado os elementos primeiro fundamentais da realidade. Então, quais são esses elementos fundamentais da realidade? Deus criou filhos e filhas no estado espiritual. Então, ele criou alma, filhos e filhas, almas espirituais. Ele criou o que chama de centelha divina. É o que é a nossa verdadeira essência. É essa nossa consciência superior. Então, Deus criou ela. Mas ela tem que, como é que se diz? Criou essa, para vir experienciar essa realidade. Ou células espirituais, às vezes é conhecido também como células espirituais, individualizada do Criador. Então, ela é individualizada do Criador. Ela é uma parte que saiu, a nossa alma é uma parte que saiu do Criador. Por isso que essa centelha divina é Deus. É por isso que a gente é Deus, pessoal. A nossa essência é Deus. Entende? Aí ele fala, ele na verdade criou o que esotericamente chamamos de mônada. Então, ele criou essas mônadas que são essas centelhas divinas. Por isso que diz centelha divina. Você entende agora, pessoal? A gente vai estudando, vai clareando a nossa consciência. A gente precisa disso, né? Buscar aquelas coisas verdadeiras que foram preparadas aqui para nós, para que a gente vá tomando consciência disso. Aí ele fala, a mônada também é chamada de presença do eu sou, né? O eu sou, a consciência superior, centelha divina, o Espírito Santo, o Deus dentro da gente, é chamado por um bocado de nome. Chamado de presença eu sou. Essa foi a nossa primeira inteligência e a nossa primeira identidade individualizada. Então, individualizada da consciência maior, da fonte maior, que é esse Deus que a gente conhece. Então, essa centelha divina é individualizada dessa fonte, o qual a gente vai chegar à nossa fonte centelha divina, que depois essa fonte vai se conectar à fonte criadora da onde saiu. Por isso que a Bíblia fala lá, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Então, todas as coisas vai se voltar para Deus. Entende, pessoal? Nossa, é muito profundo isso. É muito profundo, mas a gente precisa ter essa consciência, pessoal. Porque isso vai dar uma compreensão a gente da totalidade. Por que a gente está fazendo aqui? Qual é a nossa motivação? Entende? Isso vai dar uma compreensão do todo. Então, a gente não vai ficar se lamentando por essas coisas passageiras, supérfluas que existe aqui nessa realidade. Entende? Aí ele fala, na verdade, são concebidas como atos espirituais, então são conhecidas, dotadas de atividades, substâncias, forças, né, espirituais. Deus criou números infinitos de mônadas. Então, existem várias mônadas, que é várias centelhas de vida. Elas são eternas. Não há duas mônadas perfeitas iguais. Não há. Então ele criou mônadas diferentes de várias mônadas diferentes. Nossa, pessoal.
esse Deus, né, que é a fonte criadora, que é a mônada principal, ele criou outras centelhas divinas, outras mônadas diferentes, e uma não mônada perfeitamente igual. Então, nenhuma é perfeitamente igual à outra. É totalmente diferente. Por isso que a gente é único, pessoal, no universo. Você sabia disso? É por isso que os seres que estão evoluídos, ele conhece essa temática, ele respeita a gente aqui, pessoal. Os espíritos evoluídos, ele respeita a gente porque a gente é uma parte dessa mônada. Por isso que ele tem respeito, ele tem reverência, ele respeita a nossa a livre-arbítrio que a gente tem aqui, ele tem paciência, porque ele sabe da onde a gente é. Ele sabe que a gente é uma parte também dessa. É Deus, ele sabe disso. Os anjos, ele sabe disso, é por isso que ele tem paciência com a gente. Quando a gente está aqui não está entendendo, porque ele sabe que a gente essa centelha. Aí a gente tem que ter esse olhar para as pessoas que estão aqui, porque elas são centelha, ela tem uma centelha também, divina, só que ela não sabe. Estão aqui, dormindo aqui nessa realidade, e a Matrix aproveitando e colocando muitas coisas na consciência dessas pessoas. Entende, pessoal? Aí ele fala, a mônada habita o segundo plano da nossa série de planos que chamamos de plano monárdico. Então, é o segundo plano que Deus criou, né? Que é chamado plano monárdico, que é a nossa centelha divina. É o qual a gente vai ter que entrar nesse plano espiritual. Aí ele fala, a mônada é uma substância simples, pois não possui parte, sendo indivisível. Então, ela é um ser indivisível, né? Como foi lá, ela é de unidade indivisível. Aí ele fala, com a mônada são eternas, e a sua imensa série dispõe essa escala hierárquica ascendente. Então, cada mônada está experienciando, está numa escala ascendente, está em um nível de consciência, em uma vibração específica. Entende? Ele diz que dispõe de escala hierárquica ascendente. Continua da infama monada até a suprema monada Deus. Então, é aonde a gente vai chegar. Então, existe a contínua infima mônada. Então, é aquela que está no primeiro degrau, como a gente aqui. Então, a nossa centelha divina que está aqui, a nossa consciência está ainda inconsciente. Mas tem outras consciências nossa, que é da mesma mônada, que está em outras realidades que tem mais consciência. Entende? É difícil, né, pessoal? Mas a gente precisa ter a compreensão. Aí ele fala, ela não tem relação recíproca e poderia distinguir em quatro grandes ordens. Ele vai falar em quatro grandes ordens. Existe uma ordem. Ele fala mônada nua, que constitui o reino mineral e as plantas, dotada de representação inconsciente. Então, as plantas, as coisas criadas, existe essa parte dessa consciência que foi para o reino mineral e para as plantas. Mas ela está dotada de representação inconsciente. Ela não sabe. Aí ele fala, a mônada sensitivas, capazes de representar consciente ou a percepção contida a alma dos brutos. Então, é aquela alma que é a alma dos brutos, dos brutos, né? A alma dos brutos. Então, já tem uma consciência mais ou menos.
é o que a gente está experimentando aqui, pessoal. Entende? Aí ele fala, a mônada racionais, a alma humana, então, já é a alma humana, ele enriquecida de conhecimento científico e consciência reflexiva. Então, já é a nossa consciência humana, já parte para a realidade humana, né, da nossa consciência. Ele fala, a mônada suprema, o Deus absolutamente perfeito, causa insuficiente em todas. Então, pessoal, essa aqui mônada suprema, né, que é o Deus absolutamente perfeito, é a mônada lá que ele não há sombra de variação. É o que a Bíblia fala. Ele não muda, porque ele está num lugar fora do tempo. Mas existe aqui a gente que somos a centelha divina, as mônadas que está aqui, estamos ainda imperfeito, né? Que precisa ir buscando essa perfeição para se voltar para essa fonte perfeita, essa mônada suprema que a gente conhece como o quê? Como Deus, né? Que é perfeita, que ela causa eficiência em todas as outras mônadas. Então, essa mônada perfeita, ela está causando eficiência em todas as outras mônadas. Entende? Ela vai passando por uma mônada mais, aí vai passando até chegar aqui a gente. Entende? Essa mônada suprema e perfeita é aonde a gente vai ter essa conexão ainda. Não temos, a gente tem com a mônada ainda que está em um nível, um grau aí, abaixo dessa mônada. Por isso que a gente é Deus, mas a gente não é essa mônada aí toda. Por isso que a Bíblia fala lá, o apóstolo Paulo fala, se a consciência lhe acusa, né? Maior é Deus do que a sua consciência. Então, a consciência de Deus, essa mônada suprema, é maior do que a nossa consciência. Entende, pessoal? Por isso que a gente tem que estudar, pessoal. Aí ele fala, cadê? Onde foi que eu parei, pessoal? Aí ele fala, a ordem entre elas é aplicada pela harmonia pré-estabelecida que Deus introduziu na criação. Então, existe uma ordem estabelecida de cada vibração. Então, cada mônada que ele criou está em um estágio de vibração e de consciência. Entende? Ele pré-estabeleceu isso. Essa mônada supremência de Deus, essa consciência maior. Entende? Aí ele fala, Deus seria a mônada suprema, criadora e ordenadora de todas as outras. Então, a Deus que a gente conhece é o que está regindo todas essas mônadas. E ele criou todas essas mônadas, que são a nossa centelha divina, que a gente, por isso que a nossa parte é divina, a nossa parte é Deus. E a Matrix não quer que você saiba isso. Ele não quer. Entende? Ele não quer que você entre nessa frequência. Para você não voltar para essa fonte criadora. Mas eles não vão empatar o plano dessa fonte criadora. Que até Deus fala lá na Bíblia, né? A palavra que saiu da minha não voltará para mim vazia. Então, se ele falou, vai acontecer, a gente vai ter que voltar para essa fonte criadora, essa mônada suprema que a gente conhece como Deus. Entende, pessoal? Graças a Deus, eu vou parar aqui, que já é 1 hora de relógio. Nossa, pessoal, eu sabia que eu tinha que explicar e aí ia demorar um pouco, mas eu vou ali fazer uma merenda, né? Uma merendinha. Daqui a pouco eu volto para continuar esse estudo sobre o que é essa mônada espiritual,
e porque temos que conectar com a nossa essência divina. Tá certo, pessoal? Já vou ali e daqui a pouco volto para a segunda parte desse tema. Tá certo? Espero que você assista o segundo bloco, hein?